Capítulo 9. Como ficar esperta rapidamente. Se eu tivesse minha vida de volta, para vivê-la novamente, cometeria os mesmos erros, só que é mais cedo. Tallulah Bankhead fez-se uma luz na cabeça de Leslie. Não que eu não seja esperta, começou ela. É que nunca me ensinaram essas coisas. Ninguém jamais me ensinou a pensar dessa forma. Mas não pode ser tão diferente do que seria aprender a cavalgar, por exemplo. Tenho de começar pelo início e dar literalmente um passo de cada vez. É isso. Mas tenho de lhe contar, confessou Leslie. Assisti a alguns noticiários financeiros e fiquei perplexa com relação às expressões e ao vocabulário utilizado. Fiquei totalmente confusa. É difícil acompanhar o que os locutores dizem quando não se conhece o significado nem da metade das palavras. 3. Jargão. Você levantou uma questão importante, respondi. Essa é realmente a questão principal. É chamado de jargão e há muito disso na terminologia do dinheiro e dos investimentos. E prossegui, acho que boa parte da confusão que envolve os investimentos tem a ver com as palavras utilizadas pelos especialistas, semi-especialistas, autodenominados especialistas e não campos. Em Mulher Rica, 1207, capítulo 10. Segunda prova especialistas. Às vezes, acho que as pessoas usam esse jargão para nos confundir intencionalmente, seja para se mostrarem cultos ou para nos levar a comprar alguma coisa. Recusamo-nos a admitir que não temos noção do que eles estão falando. Eu mesma já fiz isso. Estou conversando com alguém e, quando meu interlocutor começa a usar um palavreado que não entendo, finjo entender porque não quero parecer idiota, em vez de pedir a ele que me explique o que está dizendo. Condenada desde o início. Detesto admitir, mas foi exatamente o que fiz 2 meses atrás, disse Leslie rindo. Fui à inauguração de um restaurante italiano, o dono é meu cliente na galeria. Juntei-me a um grupo que estava discutindo o mercado de ações. Todo mundo estava entusiasmado com uma nova empresa que acabará de abrir o capital. As pessoas diziam que tinham amigos que, por sua vez, tinham conhecedores da empresa e afirmavam que ela seria a próxima Microsoft. Bom, haja jargão. Todos falavam uma espécie de dialeto esquisito. Para mim, eram apenas sons incompreensíveis. Alguém disse alguma coisa acerca de relação preço-custo e todo mundo ficou muito animado. Mesmo não sabendo sobre o que eles estavam falando, tive a sensação de haver tomado conhecimento de alguma informação secreta sobre as ações, que, além daquele grupinho, ninguém mais sabia. Então, comprei algumas ações no dia seguinte. Isso aconteceu 2 meses atrás. As ações valem hoje a meta do que paguei por elas, e agora, estão dizendo que as previsões quanto ao futuro da empresa não são as melhores. Tive de rir. Acho que a expressão que você ouviu foi a relação preço-lucro, conhecida como PL, que compara o preço das ações com os ganhos da empresa no ano anterior. Mas não se sinta mal por querer buscar a galinha dos ovos de ouro. Todo mundo quer acreditar em contos de fadas. Confortei como ficar esperta rapidamente. 95 campos. Em Mulher Rica, 1207, capítulo 10. Segunda prova. As palavras são ferramentas poderosas. Domine-as e seu nível de compreensão das novas informações aumentará dramaticamente. Quando encontrar uma palavra cujo significado você não sabe, consulte um dicionário, entenda o que quer dizer a palavra e continue lendo. Leslie. Caso o que vou dizer faça você se sentir melhor, eu não só acreditei nesse conto de fadas, como também comprei as ações dessa suposta galinha. Comprei-as em um fundo de ações privado. Acreditei demais em todas as promessas, todos os lucros eram bons demais para serem verdade. Acreditei em todo aquele entusiasmo, na fórmula secreta, no santo graal. Sem entender as palavras e as frases que o pessoal estava usando, eu não sabia como distinguir o que era verdade e o que não era. O pessoal parecia saber do que estava falando. Sendo assim, engoli direitinho e comprei as tais ações. A próxima coisa que eu soube foi que a empresa havia sendo investigada e o dono estava indo para a cadeia.
Mesmo depois que toda a falcatrua foi desmascarada, eu ainda acreditava que as manchetes eram mentirosas e que as promessas seriam cumpridas. Bem, as manchetes eram a expressão da verdade e eu perdi tudo o que havia investido. Moral da história: eu não entendi a linguagem e não me preocupei em aprendê-la, porque queria muito que o conto de fadas virasse verdade. Leslie suspirou fundo. Lamento sua perda, mas fico aliviada por saber que ninguém acerta sempre. E também me sinto melhor ao saber que não sou a única pessoa que fica confusa e indefesa em relação a todo esse jargão financeiro. Então, você vai adorar esta história. Robert estava sendo entrevistado em um desses noticiários financeiros matinais em rede nacional, transmitidos a partir de Nova York. O entrevistador estava usando todo esse palavreado pomposo, derivativos, relações PL, níveis de resistências etc. Robert o interrompeu no meio de uma frase e disse: prefiro usar a linguagem mais simples, e foi em frente usando as palavras comuns, adotadas no dia a dia. Quando saímos da emissora, fomos abordados por um homem elegantemente vestido ainda na casa dos 30 anos, usando terno completo e sobretudo. O homem disse que trabalhava no mercado financeiro e fez questão de apertar a mão de Robert, dizendo: acabei de assistir à sua entrevista e quero agradecer por você ver abordado as coisas de forma tão simples, de modo que todos 96 Mulher Rica Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 10, segunda prova pudessem entender o que você estava dizendo. Considerei isso um grande elogio, vindo de alguém que trabalhava no ramo. Caramba! Estou imensamente aliviada, admitiu Leslie. Acho que muitas mulheres acreditam que não são o suficientemente inteligentes para entrar no mundo dos investimentos só porque, como eu, pensam que são as únicas que não entendem. Estou realmente começando a perceber que esse jogo é um processo educacional no qual se aprende conforme se vai jogando. E encerrou a conversa. Obrigada pela atenção. Essa história me esclareceu muito. Quando você virá novamente a Nova York? Daqui a uns 2 meses, respondi. Vamos nos encontrar, se você tiver tempo. Eu pago o almoço. Como você percebe que não sabe, tenho uma amiga que estudou durante muitos anos a maneira como as pessoas aprendem e ofereceu-me uma lição valiosa. Essa amiga me perguntou: você já se pegou lendo e relendo várias vezes o mesmo parágrafo? Sim, respondi. Faço isso frequentemente. Por que você pergunta? As pesquisas realizadas por minha amiga haviam constatado que, quando uma pessoa lê e passa batido por uma palavra que não entende, essa pessoa perde a concentração no que está lendo, o que a leva a reler várias vezes a sentença ou o parágrafo, quase inconscientemente. Quando alguém lê uma palavra cujo significado desconhece, sua compreensão do sentido de toda a frase acaba sendo prejudicada. E como é possível evitar isso? Perguntei à minha amiga. É fácil, ela respondeu. Basta consultar o dicionário, entender o significado da palavra e continuar lendo. Seu nível de compreensão aumentará inacreditavelmente. Assim, hoje faço o possível para manter um dicionário sempre à mão e procuro as palavras que não entendo. E, quando me apanho relendo várias vezes o mesmo parágrafo, isso é um indício garantido de que, sei por cima de uma palavra que não entendi. Como ficar esperta rapidamente. 97 Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 10. Segunda prova. Em se tratando do mundo dos investimentos, o jargão é feroz. Chegou a ler 4 palavras que não entendo numa única sentença. Gostaria de passar correndo por elas e fingir que não são importantes. Em vez disso, obrigo-me a apanhar um dicionário e procurar as palavras. O que quero é mais do que simplesmente ler a definição. Quero ter certeza de entender claramente o significado das palavras e da sentença. Recordo-me às vezes do curso primário, onde a professora me obrigava a usar uma palavra e formar uma sentença. E a coisa funciona. Pode até ser meio demorada, mas sem dúvida aumenta a compreensão do que estou lendo e meu vocabulário cresce dia após dia. O glossário localizado no fim deste livro traz a definição de muitos termos frequentemente utilizados em textos sobre finanças e investimentos.
Não foram incluídos todos os termos que possivelmente você venha encontrar e, sendo assim, relacionei também alguns livros de referência que você bem poderia acrescentar à sua biblioteca, capacitando-a a se sentir mais bem informada quando o jargão for muito frequente. Melhor compreensão, melhores resultados. Anos atrás, eu estava conversando com um corretor de imóveis acerca de um edifício de apartamentos de 24 unidades, quando ele começou a botar toda a terminologia. A relação entre o valor de avaliação OEOEM, préstimo concedido é 80%. A taxa de capitalização é 9%. A taxa de retorno interno é 19%. E continuou usando o jargão até que eu perguntei, o que significa exatamente taxa de capitalização? Meio surpreso, o camarada respondeu, bem, quanto maior a taxa de capitalização, melhor o negócio. Mas como, exatamente, você calcula a taxa de capitalização? Qual é a equação? E o que é que ela mede, especificamente? Ele apenas me encarou meio aturdido e então disse, isso não é real, mente muito importante, o que importa é que este prédio é um grande negócio. Na verdade, ele não tinha a mínima ideia do que estava falando. Nas usava as palavras, mas não compreendia o que elas significavam. E 98 Mulher Rica Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 10, segunda prova. Vocês vão adorar esta. Aquele corretor de imóveis não só se confundia com o próprio jargão, como também os números que ele apresentava aquele imóvel em particular não faziam nenhum sentido. O negócio que ele propunha estava longe de ser bom. 3 regras fáceis em se tratando do jargão. A seguir estão as 3 regras que aprendi. 1. Aumente diariamente seu vocabulário. Não fique intimidada, ou pior, com preguiça, quando se deparar com uma palavra que você não entende. Se estiver conversando e seu interlocutor usar uma palavra desconhecida, pergunte a ele o que a palavra significa ou então anote-a para pesquisar mais tarde. Se você estiver lendo ou assistindo à televisão e a terminologia desconhecida começar a aparecer, procure a palavra, ou as palavras, num dicionário. 2. Faça perguntas. Seja sempre curiosa. Mesmo que você tenha certo conhecimento do assunto, continue fazendo perguntas. Você sempre aprenderá algo mais. Podem acontecer 2 coisas quando você fizer perguntas a um especialista. A. Você estabelecerá uma harmonia instantânea com a pessoa, porque perceberá que você está realmente interessada no assunto. B. Você aprenderá mais. 3. Faça-se de ingênua sempre que possível. Não tenha medo de dizer não sei. O jeito mais eficiente de bloquear seu aprendizado é fingir que sabe tudo, agir como se soubesse do que uma pessoa está falando, quando, na verdade, não sabe. Ter medo de parecer boba só fará com que você seja boba. Como ficar esperta rapidamente. 99 Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 10, segunda prova. Acredito realmente que uma das vantagens que as mulheres têm, hoje em dia, é que a maioria de nós não foi criada no mundo do dinheiro, das finanças e dos investimentos. E assim não temos medo de dizer não sei. Não temos medo de fazer perguntas. Não temos medo de admitir que, apesar de parecermos mulheres vezes sem conta, na verdade não sabemos tudo. Não deixe que o jargão e todas aquelas palavras intimidantes e desorientadoras se transformem num obstáculo para você. São apenas palavras. E cada palavra tem um significado que pode ser encontrado num dicionário. Em vez de ficar perplexa, fique entusiasmada a cada vez que ouvir uma nova expressão financeira, porque, a cada palavra nova, você adquirirá mais confiança e se tornará numa investidora melhor. Sem Mulher Rica Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 10, segunda prova.